Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Podsalo. Eu sou Brinislava Van Dunen e venho cá para mais uma vez trazer-vos um tema interessante e convidados mais interessantes ainda. Como vocês sabem, nós abordamos inúmeros temas sociais angolanos e temos foco naquilo que são os problemas dos jovens e, obviamente, procuramos sempre buscar soluções e trazer pessoas que possam simplificar e desmistificar as vossas dúvidas enquanto jovens angolanos. Bom, para hoje nós vamos falar sobre perspectivas de trabalho. E eu não estou sozinha, obviamente. Estou com dois super convidados a quem eu vou dar boas-vindas. Eu falo propriamente do Manuel Bangui. Obrigado. Do INEFOP, bem-vindo. Obrigado. E da Elina Rocha, do Open Mind. Obrigada. Bem-vindos mais uma vez. Obrigada por cá estarem, não é? Para falarmos sobre mais um assunto que interessa aos jovens angolanos, que são as perspectivas de trabalho. Portanto, eu começo dizendo que é gratificante que tenham jovens que queiram e possam falar para jovens. Melhor do que vocês para apresentarem-se. Começamos com Primeiro quem? as senhoras. Ladies first. Um gentleman. Bem, como já disse, Elina Rocha, eu sou fundadora e gestora da Open Mind, somos uma empresa de consultoria de recursos humanos. Os nossos serviços passam pelo recrutamento e seleção, a formação e desenvolvimento e outros processos a nível de recursos humanos. Tenho mais de 10 anos de experiência, passei por muitas empresas, diferentes setores, então de certa forma conheço bem o mercado. Também comecei da base e tive a oportunidade de criar ou construir uma carreira sólida e depois então foi aí que decidi dar o passo de criar a Open Mind, mesmo com esse propósito de ajudar os jovens, não só angolanos, mas obviamente estamos em Angola, esse é o principal foco, a conseguirem não só entrar no mercado de trabalho, mas também construírem carreiras sólidas. Boa, perfeito. Ok. Manuel Bangui, diretor-geral do INEFOP, dizer que o INEFOP é o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, a quem o Executivo atribui a responsabilidade de executar as políticas públicas no domínio do emprego e da formação profissional. Sou um quadro do setor há mais de 14 anos. Fui parar no MAPTES exatamente para um desafio, um convite para responder um pequeno problema que havia apenas relacionado com alguns estudos sobre os salários a nível da região da SADC e acabei ficando nesse tempo. Dizer que o nosso foco hoje enquanto Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional assenta essencialmente em oferecer um serviço de excelência no domínio da formação profissional. Contamos hoje com uma gama de 163 centros de formação profissional dos vários níveis, desde os cursos básicos até os cursos tecnológicos, onde atuam os Sinfotecs. Agora são 3, antes tínhamos um no Talatona, outro no Rangel, já estamos no Ambo. Paralelamente a este, temos os pavilhões de artes e ofícios que estão espalhados por todo o país e para além da componente da formação profissional, trabalhamos, e aqui para o tema, essencialmente com os centros de emprego. Nós, a nível de centros de emprego, contamos com 78 centros e serviços de emprego e empreendedorismo. A princípio, nós, a nível dos centros de emprego, trabalhamos a componente de pedidos de emprego, aqui o cidadão que se registra no centro de emprego, e a nível da oferta, onde as empresas colocam as suas vagas e fizemos a intermediação para fazer a colocação. É um serviço completamente gratuito, ou seja, é um serviço público, as pessoas não devem pagar absolutamente nada. No entanto, estamos numa fase muito avançada de também colocar esse mesmo serviço através de plataformas digitais, onde temos o inefop.gov.ao, que faz parte de uma estrutura que nós denominamos INEFOP 360, em que todos os serviços que nós oferecemos fisicamente também estamos a transitar para essa componente, digamos, online,
em que os jovens podem procurar emprego por via dessa plataforma, assim como as empresas poderem também fazer as suas ofertas através dessa plataforma, permitindo assim que a interação entre aqueles que procuram e oferecem emprego seja mais dinâmica, mais eficiente. Mas se calhar ao longo da conversa vamos discorrer um pouco mais sobre o assunto. Bom, e nós já é notório que estamos aqui a falar com as pessoas certas. Vamos então aquilo que é o nosso tema. Portanto, o PND, ele destaca que de 2018 a 2022 foram criados cerca de 2 milhões de empregos. Em contrapartida, a população ativa aumentou cerca de 3 milhões de pessoas. Ainda assim, é notório que os desafios vão aumentando, não é? De igual modo, o governo vai encontrando mais gaps para tapar, vai encontrando mais situações, não é? Por dar resposta devido a esse grande crescimento. Portanto, qual é a vossa perspectiva atual do mercado de trabalho? Porque nós temos de ter em conta que com este aumento, são muitos jovens desempregados. Eu até tenho aqui uma cabulazita que diz que, isso segundo o INE, cerca de 3,5 milhões de jovens estão desempregados. Temos que contar também que maior parte, ou grande parte, trabalha no mercado informal. Então, os desafios cada vez mais vão aumentando. Como profissionais do setor, qual é a vossa perspectiva atual? É uma pergunta muito interessante e, de facto, há uma grande disparidade entre aquilo que é a oferta e a procura neste momento no mercado de trabalho. E seria o ideal termos emprego para todos os jovens, mas não é uma realidade. Alguns vão conseguir emprego por conta de outrem, outros vão ter de olhar para opções como criar o seu próprio emprego. É porque a parte do empreendedorismo é uma realidade, não é exclusiva a Angola. Se calhar os nossos números podem ser um pouco mais acentuados do que em outras realidades, mas a nível mundial existe esta questão do desnível entre a procura e a oferta a nível de emprego. O mercado de trabalho também está altamente competitivo. Os jovens têm de estar cada vez mais qualificados, especializarem-se em áreas específicas, porque o que eu vejo muitas vezes é um jovem que passou 5 meses numa empresa como assistente de contabilidade. Depois foi 2 meses como social media manager, depois 1 ano como assistente logística. Eu compreendo que por vezes são as oportunidades que aparecem. Pois. É normal, mas mais à frente isto tem um custo. Significa que a pessoa não se especializou em nenhuma área e, apesar de ter 5, 4, 3 anos de experiência, vai ser sempre considerado um júnior ao entrar para uma empresa, porque está a começar do zero para aquela respectiva posição. Muito interessante este ponto de vista. E é muito comum, e eu compreendo que a necessidade faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa, porque nós temos de sobreviver. Eu também não vou dizer não aceitem, é difícil, mas por vezes é melhor tentar insistir um pouco mais sempre que possível em especializarmos numa área, seja qual for ela. Se eu comecei como assistente logística, então os meus próximos empregos tentar procurar nesta área para ter aqui uma carreira sólida numa área específica, porque isto aumenta o meu valor no mercado. Eu, como especialista, eu ou a minha equipa, quando olhamos para um CV, temos em consideração isto. Porquê? Porque quando passamos o CV para a empresa, eles vão falar deste ponto, mas esta pessoa primeiro passa muito pouco tempo em várias empresas. O porquê? Depois não tem uma especialização específica em nenhuma área, e isto são as consideradas red flags em termos de perfil, talvez. exatamente, em termos de perfil do candidato. E claro que nós vamos dar prioridade a alguém que tem um perfil mais consistente, sólido, pode não ter subido na sua carreira, pode ter estado como assistente
técnico, mas ainda assim na mesma área, o que significa que o seu conhecimento é mais robusto e tem um pouco mais de maturidade profissional. O mercado, como está competitivo a nível também, temos muitos quadros qualificados, já não é uma realidade se calhar há uns 10, 20 anos atrás, onde existia quase que total escassez a nível transversal dos vários setores. Hoje já temos angolanos com muita experiência, com qualificação, certificados internacionais. Claro que ainda temos de continuar a trabalhar nesse sentido, mas as empresas estão cada vez mais exigentes, porque também não podemos esquecer que há aqui uma realidade do trabalho remoto. Hoje em dia eu posso contratar alguém que está na China, em outro país, para fazer a mesma coisa para muitas posições, se não encontrar a mão de obra local. E nós daqui a pouco vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Elina, Manuel, por favor. Ok, bem. Em relação ao desafio do mercado de trabalho, olhando um pouco primeiro para os dados, estamos a falar de um crescimento da população ativa perto de 600 mil por ano. E olhando também para as estatísticas, estamos a ver que a taxa de crescimento populacional está acima da taxa de crescimento econômico, ou seja, o crescimento do PIB está abaixo do crescimento populacional. Exatamente este é o grande desafio que o mercado de trabalho hoje enfrenta. Ou seja, nas situações em que o nível de crescimento econômico é superior ao crescimento populacional, o índice de desemprego é relativamente mais baixo, porque o índice de desemprego aqui é afetado, neste caso, não apenas por aqueles que estão desempregados naquele instante, mas também por aquela população que entra anualmente no mercado de trabalho e que deve absorver. Por isso é que os desafios hoje a nível do mercado de trabalho, nós, no quadro da elaboração da Agenda Nacional para o Emprego, nós identificamos dois aspectos fundamentais. Por um lado, constrangimentos no lado da procura, no outro lado temos constrangimento do lado da oferta. No lado da procura, efetivamente identificamos o alto nível de natalidade, ou seja, essa densidade de crescimento populacional que é gritante. Temos esse lado. Estamos a falar de 17,8 milhões de pessoas. Exatamente. Estamos a crescer muito em termos populacional. E do outro lado, também no lado da procura, estamos a ver os níveis de qualificação das pessoas, ou seja, estamos a falar de que competências essas pessoas têm para aumentar a produtividade, para aumentar a competitividade do mercado de trabalho. E do outro lado temos sim alguns aspectos fiscais que afetam as empresas, o nível de crescimento econômico, entre outras barreiras que as empresas enfrentam, quer para se manterem no mercado, quer para surgimento de empresas. Logo, olhando para esses dois polos, identificamos aqui claramente que temos que criar soluções quer do lado da procura, quer do lado da oferta. E aqui é necessário combinar as ações, por isso é que trabalhamos na Agenda Nacional para o Emprego, como um instrumento de coordenação do próprio executivo, com vista a fazer face ao grande desafio do desemprego. Falou bem, 3,5 milhões jovens, estamos a falar de 32,4% mais ou menos de população desempregada. E isto, para a nossa situação, agrava-se se nós formos olhar para o índice do emprego informal. O que é isso, índice de emprego informal? Quando nós falamos que temos uma população empregada, estou a falar 32,4%, estou a apontar aproximadamente perto de 68% de taxa de ocupação, taxa de emprego. Nesse universo, perto de 80% a 70% é emprego informal. 78,4%. Exatamente. Estamos a falar de emprego informal. E o emprego informal carrega consigo alguns problemas. Certo. Desde logo, a falta de inscrição na segurança social. Ou seja, são pessoas que estão ocupadas, mas que a longo termo poderão não ter a segurança social garantida. Por outro lado, estamos a falar também que são pessoas que estão ocupadas, mas que não se observam o cumprimento de direitos e deveres laborais que devem ser assegurados. Estamos a falar que são empregos que
não conseguimos vislumbrar a existência de condições de higiene e segurança no trabalho. Ou seja, há aqui desafios muito grandes. Felizmente, o MAPTES, através da Inspeção Geral do Trabalho, lançou a Operação Trabalho Digno, que está, de alguma forma, a revisitar várias empresas. Estamos a constatar vários problemas que os próprios trabalhadores, ou seja, pessoas que estão ocupadas, exercendo alguma atividade, têm remuneração, entenda-se empregados, mas que estão submetidos a uma condição de empregos não dignos, né? De uma certa exploração e o resto mais. E nós estamos a falar do mínimo, do básico, que é dignidade enquanto ser humano, dignidade enquanto pessoa que está aí a trabalhar para ti. Exatamente. Não é? E infelizmente as pessoas, por não saberem dos seus direitos, acabam por aceitar trabalharem naquelas condições. Por isso mesmo é que um dos pilares da agenda é que nós não vamos considerar todo e qualquer emprego como emprego. É preciso que salvaguardemos alguns aspectos que são elementares, a dignidade da pessoa humana. Este é um aspecto fundamental para que possamos ter empregos que retirem as pessoas da condição de pobreza e permitam que eles sonhem. E é esse o propósito que nós hoje estamos efetivamente a correr para que aconteça. E a combinação aqui, quer das componentes de formação, quer da componente de regulação do mercado de trabalho com a nova Lei Geral do Trabalho, quer com a implementação de ações de fiscalização mais apertada, com reforço da ação da Inspeção Geral do Trabalho, concorrem todos eles para esse desafio. Mas, e aqui, voltando um pouco à abordagem muito bem conseguida em relação à taxa de rejeição de candidatos que são submetidos às empresas. Nós, felizmente, este é o primeiro ano que estamos a utilizar o nosso portal do emprego. Estamos a conseguir absorver um conjunto de informações que se calhar sempre estiveram nos centros de emprego e nunca conseguimos tratar. E surpreendeu-me a me preparar para esta entrevista. Olhei e disse: o que é que se passa? Temos ali uma lista de mais ou menos 20 empresas que receberam aproximadamente 2.000 candidatos e rejeitaram todos, 100% dos candidatos submetidos. 100% dos candidatos submetidos foram rejeitados. E o trabalho seguinte foi: ok, Manuel, calma, relaxa, transpira, respire, vê o que é que se passa. Fomos olhar para que perfis essas empresas rejeitaram. Estamos a falar de perfis como mecânicos, estamos a falar de informáticos, estamos a falar inclusive de pessoal administrativo que foram efetivamente rejeitados às candidaturas. E quando fomos por trás para perceber mais o que é que se estava a passar, levanta-se aqui uma questão que esta é sem sombra de dúvida o elemento-chave. Acompanhou-me há pouco tempo, na segunda-feira, no encontro que tivemos, que eu lancei, por isso é que eu fiz aquela chamada, que é o desafio do desenvolvimento das competências sociais, comportamentais. Ou seja, e por isso estamos agora a reorientar os serviços de emprego, que trabalhemos essencialmente na preparação dos candidatos para a entrevista. Ou seja, o cumprimento do horário, a forma como se apresenta para a entrevista, a forma como falam, o olhar no olho. Exatamente, ou seja, há aqui aspectos que para nós é de só menos, cujo mercado de trabalho considera fundamental. E é isto que nós hoje queremos também aqui trazer na nossa reflexão, que mais do que este cenário de que o mercado de trabalho busca competências técnicas, mais do que as competências técnicas, o que nós vamos sentindo e observando, o mercado de trabalho busca comportamentos, busca valores, busca ética, busca responsabilidade. Esses aspectos são, em alguns casos, mais relevantes do que as competências técnicas. E porque hoje eu afirmo várias vezes, já afirmei em vários cenários, em que é muito mais fácil eu ter um bom homem e transformar num bom profissional do que
um bom profissional e num bom homem. Num bom homem, uma boa mulher, né? Aqui respeitando os gêneros, mas é exatamente essa dimensão. Ou seja, nós temos que desenvolver os nossos currículos acadêmicos, profissionais, que promovem o bom cidadão, a boa pessoa. E por via disto, agregarmos as competências técnicas, porque o mercado de trabalho vai te rejeitar, por melhor que sejas, se não sabes conversar, se não sabes transmitir o que pensas, se tu não sabes trabalhar sob pressão, se não tens responsabilidades, se não és de entregar no timing que é desejado. Essa questão da entrega é fundamental. As empresas, no final do dia, antes nós olhávamos assim para os currículos acadêmicos, ou vai olhar que tá mestre, pós-graduado, doutor e o resto. Eu, no final do dia, ok, isso é uma referência. Sim. O que é que me entregas? Quem tu és? O que é que tu trazes? O que é que agregas? O que é que agregas para a minha empresa? Efetivamente, ok, é contabilista, consegue fazer um encerramento de escrita, consegue fazer um balanço, consegue fechar um caixa, consegue pagar um imposto corretamente, consegue me sinalizar que, olha, estou a incumprir, não. Ou seja, se não me consegue dar isto, por melhor certificado que tenhas, por mais de 20, até pode ter 20 e meio, não vale nada no meu dia a dia. E isto é para refletir, Manuel, isto é de certeza para refletirmos, porque são aspectos que os jovens não valorizam tanto como deviam. Em contrapartida, da importância do Podsalo, família, da importância do Podsalo para que nós possamos ter estas conversas leves, simples, de fácil entendimento. E é engraçado que as vossas abordagens elas estão diretamente interligadas com as inúmeras perguntas que eu tenho, e de certeza que também são dúvidas que muitos jovens aí também têm. Elina, eu quero saber quais são os maiores desafios, não é? Depois dessa análise e abordagem, quais são os maiores desafios que as empresas encontram ao recrutarem talentos? Bem, os desafios são diferentes, mas eu vou tentar aqui pelo menos realçar aqueles que são os mais comuns. As empresas geralmente procuram os nossos serviços por um único simples motivo. Quando eles fazem o anúncio de uma vaga, primeiro são inundados de candidaturas, as pessoas às vezes vão à porta da empresa, familiares de empregadores, e as empresas querem evitar que isso aconteça. E depois também pelo nosso conhecimento especializado a nível dos processos de recrutamento e até do mercado de trabalho. Mas o desafio, como o Manuel disse muito bem, a parte comportamental é muito importante, e não desvalorizando a parte técnica, porque claro que isto vai ser o primeiro ponto na checklist. Sim. Em relação se a pessoa tem experiência ou a educação, a qualificação necessária para aquela área, sim. Mas depois tem a parte comportamental, e é aí que nós vemos como é que a pessoa vai aparecer na entrevista, porque muitas vezes, isso às vezes profissionais têm muita experiência, estão na entrevista e é quase como se o entrevistador estivesse a fazer um favor para que ele diga alguma coisa. É simplesmente, ok, fala-me sobre a sua experiência, e a pessoa vai simplesmente recitar o seu CV. Eu já li o CV, eu quero mais. Eu quero ver como é que tu te comunicas com as pessoas, como é que tu falas. A falta do olhar no olho, ou quase como se estivessem ali, por favor, eu quero um trabalho. O olhar no olho é estar a falar, mas não conseguir... não desviar constantemente o olhar, claro, a cabeça cabisbaixa. Querendo ou não, isto transmite insegurança. E particularmente se eu estou a falar de uma posição onde eu sei que possivelmente a pessoa vai ter de lidar com clientes, tanto internos como externos, difíceis, eu sinto-me insegura em pôr esta pessoa nesta posição. Porque esta pessoa, querendo ou não, será a imagem da minha empresa. Vai passar uma mensagem para fora ou internamente. E qual será esta mensagem? A nossa aparência, as pessoas podem não gostar disso, mas nós somos seres visuais e a nossa aparência importa. E quando falamos de aparência, não estou a falar de usar roupas de marca, de designer, não estou a falar nada disso, mas temos de ter unhas
curtas, cortadas, Tratadinhas. limpinhas, se não, senhoras gostam de pintar, pintadas, mas têm que estar tratadas o cabelo, os senhores Cabelo são cortes. bonitinho, Tem, a roupa porque a limpa, imagem conta. não amarrotada. Eu tenho uma probabilidade muito maior de contratar alguém porque gostei da imagem, gosto da forma como esta pessoa me vai representar quando eu não estiver lá, do que alguém que até pode ter todas as características, mas não tem uma imagem. Nós vamos fazer algum pré-julgamento desta pessoa. Tudo bem que até Isto é podemos depois automático. contratar. É a realidade, seja bom ou mau, é a realidade. E mais vale nós estarmos conscientes da realidade em que Sim, vivemos. e preparados. Ou seja, eu vou preparar-me para a entrevista e não é preparar-me no sentido de ler, ir ao Google, perguntas e respostas frequentes, de memorizar uma resposta, porque eu vou-lhe dar respostas típicas que as pessoas dão. Fala-me um pouco sobre si, vão recitar o seu CV, depois porque é que eu devo contratar? Eu quero contribuir para o crescimento da empresa. Tá Ok. bom, Elina, vamos fazer assim. Vamos aqui dar um exemplo Uhum. de como é que tem que ser. Não há um padrão, é o Não, que eu não, digo. tudo Sim. bem, mas Eu posso dar algumas Sim. dicas, prefiro dar dicas porque depois, quando damos exemplos, as pessoas pegam-se àquela resposta e querem replicar. replicar, E é isso ok. que eu não quero entrevistas Replicadas, automatizadas ou parecermos todos um robô, como aquela época em que existia a moda dos defeitos. Sou perfeccionista. E toda a gente era perfeccionista. Mas a realidade é que... E não esqueça que agora houve uma massificação da cultura do erro, né? Assim, E não, eu lido bem com erro. Não é sempre é bom. Não, mas lidar bem com o erro é bom. Houve um momento em que se... Mas Ou seja, ao transmitir isso. quando se estimula a criatividade, a inovação, né? De alguma forma, sabemos que a priori vou errar, sim, vou até acertar, acertar. até acertar. Uhum. E houve um momento em que começou-se a fazer uma apologia ao erro, né? O culto ao erro, que é, não, as pessoas devem errar. Né? E há quem em algumas entrevistas foram e diziam, não, eu lido bem com erro, gosto de tentar, quando na verdade, quer dizer, parece uma mensagem muito boa. Mas eu não lido bem com o erro. Porque é assim, às vezes nós levamos a interpretação do que nos é dito à Exatamente. letra. É isso que hoje em dia falta muito o sentido crítico. É a mesma coisa que os líderes. Hoje esperamos que o líder seja quase como o nosso pai, o nosso melhor amigo, Sim, o líder, e as pessoas esquecem-se que têm uma responsabilidade, que nós não estamos a falar de crianças, mas de adultos no mercado de trabalho. Então aqui é necessário encontrar um equilíbrio e temos a capacidade de não levar as coisas à letra e interpretar o erro como eu posso errar 100 vezes sem conta, o que significa que eu estou a tentar. Não. Tu podes errar uma, 2 vezes, mas tens de aprender alguma coisa. E aliás, enquanto profissionais, enquanto pessoas adultas, espera-se que no primeiro erro tu não voltes a repetir. Ou podes até repetir, dependendo da situação. Obviamente. Exatamente, mas é isso, é o aprender com o erro, não é? Eu erro várias vezes. Erro. Mas voltando aqui à questão, existem ferramentas hoje em dia que nos podem ajudar a preparar para uma entrevista e de uma forma construtiva. Vou dar-lhe o exemplo de uma que é gratuita, está disponível para todas as pessoas, que é o ChatGPT. Mas o que é que as pessoas não devem fazer? É ir ao ChatGPT, exatamente, porque hoje em dia já conseguimos ver, ok, isto foi o ChatGPT que escreveu ou o ChatGPT que disse. Podemos usar o ChatGPT age como se fosse um entrevistador. Eu vou fazer uma entrevista para esta vaga e empresa. Fazes o copy-paste do descritivo. Agora, age como se fosse um entrevistador e faz-me as perguntas. E depois nós vamos praticando as respostas que vamos dar até estarmos confortáveis. E essa é a forma correta de usar... Exatamente. O ChatGPT não é para nós deixarmos de pensar, não. É para ajudar-nos a prepararmos para situações, termos ideias, estimular aqui o nosso pensamento crítico. Nós até podemos incentivar o ChatGPT. Agora, acho como se fosse um especialista em recrutamento e faz as perguntas mais difíceis que tu podes fazer para esta vaga. Posso contar-te um segredo, Sim. Lina? E vai ser como a minha também, claro, para quem está. Eu não uso o ChatGPT. Eu digo que vai-me deixar preguiçosa.
Depende, eu uso bastante no meu dia a dia e é o que eu digo. Eu noto quando as pessoas usam para fazer um copy-paste e deixar de pensar. Sim. Eu uso mesmo, eu já tive debates com o ChatGPT sobre temas para preparar-me para situações que é, eu vou ter uma reunião com esta pessoa, vamos discutir, vamos dar um exemplo, este contrato, o meu argumento é este, quais poderiam ser os possíveis contra-argumentos desta pessoa para que eu possa me preparar e já estimulada, ou seja, nós temos é que pensar fora da caixa. É como as redes sociais, se eu utilizar o Instagram, o LinkedIn para ver gatinhos e roupas, e é isto que eu vou obter. Mas eu posso usar as mesmas redes sociais Sim, para aprender, para seguir conteúdo mais construtivo e vou crescer. As ferramentas estão aí para ajudar-nos e não, se nós usarmos aquilo que é o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta para substituir aquilo que é o nosso, vamos dizer, free will, nós aí vamos estar a fazer um favor àqueles todos os discursos que dizem que a inteligência artificial vai retirar. Sim, porque tu realmente te estás a deixar. Tu, aliás, estás a pôr-te numa situação para ser substituído. É o meu receio ver aquela facilitação toda e eu não me esforçar mais. Não, mas agora, o ChatGPT já me dá todas as respostas. Tu vais usar aquilo a teu favor. Confesso que fico com receio. Na verdade, nós tivemos que nos desafiar para esse tipo de ferramentas por conta de um processo de formação que estava a fazer e no final do dia percebemos que isso é um mundo que não tem mais volta. Exatamente. Temos que nos adaptar a ela. É como a internet. IA e Machine Learning vamos ter de lidar com isto. Mas é isso que eu estou a fazer, eu estou a me preparar mesmo. A questão e o desafio que nós temos que fazer a esse tipo de ferramentas é, já tive uma experiência que o ChatGPT levou mais de 48 horas para me dar uma resposta. Porque aquilo é levá-lo à exaustão até ao fim, colocando sempre aquilo que eu acredito que deve ser o valor. Porque ele não está preparado para nos responder absolutamente tudo. E nem está 100% certo. Nem sempre as pessoas também têm que ter em consideração. Então, o desafio aqui é utilizarmos essas ferramentas. E estamos a dizer isso porque o jovem que está a nos ouvir ou que vai ouvir esse podcast, certamente teremos aqui universos distintos, mas já há um universo que usa muito esse tipo de ferramentas. E é preciso que, de alguma forma, possamos dar-los outros insights para a utilização melhor desse tipo de ferramentas. E hoje, para aquilo que tem sido a tendência do mercado de trabalho, principalmente para os jovens no processo de recrutamento, aqui dar uma nota que não falamos desde o princípio. O processo de recrutamento é um processo de atração. É atração. É como atraímos, né? As empresas utilizam isso para atrair os talentos. E sendo um mecanismo de atração, eu tenho que ser também atrativo para apelar à empresa, ou seja, é um processo que nós temos que olhar nas duas perspectivas. Quando a empresa coloca a oferta, ele dá tópicos, né? Há quem valoriza salários, há empresas que valorizam o conteúdo da vaga a ser ocupada, de outro tipo de benefícios. Ele utiliza um conjunto de mecanismos para atrair aqueles que reúnem os valores que estão associados àquela vaga que a empresa coloca à disposição. Então, eu quando venho para esta empresa, eu tenho que primeiro olhar, ok, tenho que conhecer a empresa que eu estou a me candidatar, conhecer a vaga. Não é uma questão, ou seja, eu vou no INEFOP, apresento o mesmo CV, vou na Open Mind, apresento exatamente o mesmo CV, chego no PNUD, apresento exatamente o mesmo CV. Eu tenho que adaptar o CV à vaga e à entidade que eu estou a concorrer. Existem alguns aspectos que eu posso colocar. Num momento coloco acima, outro coloco mais abaixo. De acordo com aquilo que é o descritivo para a vaga. Da vaga. Porque... E não só. Isso é uma dica fantástica. E então, e outro aspecto que nós temos visto é o jovem pede ao seu amigo para fazer o seu CV.
e ele pega o CV e dá Uma um olhadinha. dadozinho, olha aquilo, envia. Não, CV é um documento pessoal. É preciso que tu olhes para aquilo, é preciso que tu te revês naquele CV. Porque, de alguma forma, quando for. E é o exercício que nós fizemos sempre. Mesmo na posição que me encontro enquanto diretor-geral, sempre que me envia um documento, se eu não ler aquilo, se eu não me rever no documento, não sai. Porque eu tenho que me rever no que estou a enviar. Porque quando o entrevistador recebe a sua candidatura, consegue de alguma forma perceber qual é o estado em que a pessoa utilizou para escrever. Nós, se recebemos um e-mail agora de alguém, em alguns momentos você percebe, se parecia não estar muito feliz ao escrever isso. Ok. Parecia não estar muito motivado para escrever isso. Parece que foi obrigado a escrever Exatamente. isso. Ok. Então, é preciso que o candidato ao emprego faça um esforço para que tudo quanto ele remeter, ele tenha conhecimento do que ele está a se propor. Faça o estudo da vaga, quer para aquela empresa e para as outras. Tenta perceber o que esta empresa valoriza mais, o que ele mais valoriza no processo de recrutamento, para eu capitalizar. E aquilo que ele valoriza menos, como posso lhes dar indicações que podiam até valorizar mais, considerando o segmento. Ou seja, quando vou me candidatar, eu tenho que olhar, ok, a empresa atua na área de comunicação. Comunicação. Eu tenho que olhar o segmento de comunicação em Angola, como é que ele se comporta. Como é que ele se comporta? O que é que o segmento valoriza? E o que é que esta empresa valoriza? Existirão aspectos que possivelmente essa empresa não valoriza, mas o mercado já está a valorizar. Imagina que tu chegas numa entrevista e dizes, meus senhores, percebo muito bem que a vossa comunicação é a secular, é a tradicional, utilizam os meios mais habituais. No entanto, o mercado está a transitar para podcasts. Exatamente. Aquilo parecendo que não entrevistaram. Uau! Como é que nós não sabíamos? Como é que não olhamos para esse aspecto? Apresentar logo ali uma mini solução para algo que nem pensaram. É muito isto que falta quando dizemos estarem preparados para entrevistas. É isto. Eu sei que eu venho para uma entrevista para o PNUD diz, então vou estar no programa de podcast. Então eu posso já mostrar aqui uma solução para algo que vocês podem nem ter conhecimento a um problema que estão a enfrentar e não sabem como superar, mas para isso eu tenho de estudar a empresa, tenho de olhar para o currículo. O que acontece é apply, fazer candidatura, tanto que as pessoas às vezes nem sabem qual é a vaga mesmo. Já não me lembrava, às vezes não têm conhecimento. Uau! E, Emanuel, ainda bem que estamos aqui a mencionar estes aspectos. Eu quero saber qual é a estratégia do INEFOP para capacitar os jovens e atender à demanda do mercado. Ok. O INEFOP, em relação à componente de formação, nós estamos, aliás, começar mesmo, tivemos que revisitar o plano estratégico do INEFOP pela primeira vez. O INEFOP acaba tendo um plano estratégico, porque entendemos que o mercado hoje, mesmo sendo um instituto público, nós temos que utilizar as melhores ferramentas de gestão que existem. E exatamente um serviço que não tenha uma visão estratégica não tem condições de enfrentar os inúmeros desafios que tem. E a nível da formação profissional, estamos hoje a olhar que precisamos urgentemente alterar a forma em que nós utilizamos para levar o conhecimento ao cidadão. Ainda bem que mencionei este aspecto, Manuel. Queria só que também aproveitasses mencionar quais são os desafios que vocês encontram para a implementação dessa capacitação, principalmente nas zonas rurais. Então temos que alterar a forma. Isso passa essencialmente pela melhor qualificação dos nossos formadores, pelo reequipamento dos centros de formação. Nós tivemos um crescimento muito grande de 2003 a 2009, 2010, em que surgiram perto de 60 centros de formação profissional nesse intervalo.
e de lá para cá nós hoje estamos com uma oferta muito grande. No entanto, os aspectos principalmente do acompanhamento tecnológico ficou para trás. Hoje nós temos que fazer o desafio do reequipamento e modernização dos centros de formação profissional, a formação dos nossos formadores. É o que nós, na gíria interna, chamamos do YAMI, né? Temos que cuidar do eu. YAMI em Kimbundo é cuidar do eu. E aqui a ideia fundamental é cuidar do nós. É o cuidar do interior do INEFOP. Nós precisamos ajustar os planos curriculares, ajustar a tecnologia, formar os formadores, a certificação internacional dos nossos cursos. Principalmente os cursos de soldadura, o Cisco, todos esses nós temos que passar agora, estamos no processo de certificação internacional. Estamos agora a intensificar os programas de formação de inglês para os formadores, para os trabalhadores do INEFOP, porque a maior parte do processo de certificação vão passar por domínio de línguas estrangeiras, não temos volta. Por isso estamos agora a trabalhar com a Embaixada Americana para a formação, já formamos aí perto de 10 formadores do nível top, o nível mais alto a nível da língua inglesa. Estamos agora a disseminar a formação English Works, ou seja, um programa de inglês para trabalhadores. No fundo, é um desafio que nós temos e começamos e acreditamos que vamos com isso melhorar a nossa entrega, que é a outra fase. O YAM é tudo para dentro, depois temos que trabalhar a componente de entrega, e a entrega aqui é o cubana, também em Kimbundo, e melhorar a entrega, melhorar os serviços de formação, melhorar os serviços de emprego, fundamentalmente ajustado àquilo que são os desafios do mercado de trabalho. E para isso o próprio Ministério teve a visão de desagregar algumas competências que estavam no INEFOP. Uma delas tem a ver com desenvolvimento curricular, não desenvolvimento curricular propriamente, mas desenvolvimento de qualificações. Por isso criou-se o Instituto Nacional de Qualificações, para permitir que todo o processo de formação em Angola possa ter uma comparabilidade internacional. Ou seja, definiu-se 8 níveis de qualificações, no caso para Angola, e o INEFOP vai trabalhar com as qualificações do nível 2 ao nível 6, sendo certo que ao nível do ensino médio teremos qualificações do nível 5 e nós estamos ao nível 6. Perceba-se que entendemos que existem qualificações que poderão não ser de nível superior, mas também não é nível médio. Pois. E nós hoje temos com a Academia Toyota, que lançamos em 2020, numa parceria INEFOP e a Toyota de Angola, e a antiga Toyota de Angola, agora a CFAO, e a JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, com suporte do SENAI Brasil. SENAI é o Serviço de Aprendizagem Nacional do Brasil, que é uma das maiores instituições de formação técnico-profissional no mundo, em que conseguimos ter formadores a nível Master da Toyota certificados, que hoje ministram os cursos de formação dentro da Academia Toyota, que agora é CFAO. Essencialmente são quadros com qualificações do nível 6 já. No fundo, o que nós fizemos, ou seja, o nosso trabalho hoje, todo o nosso esforço no domínio da formação profissional, estamos a manter claramente as formações básicas, estamos a manter aquilo que é a formação para o mercado de trabalho. Aqui é preciso salientar que a nossa estratégia, não estamos só focados com as formações e essa transição, com as formações adaptadas ao mercado de trabalho, ou seja, para as empresas, né? Eu formar um eletricista com um perfil ajustado àquilo que as empresas de eletricidade buscam. Mas o nosso foco não é só este, também já temos consciência de que com nível de desemprego de 32%, temos ciência que esse caminho não será tão linear. Então temos um foco de formação virado a incentivo ao empreendedorismo, ou seja, uma formação que não está muito padronizada àquilo que as empresas buscam, mas que permitam que o jovem tenha o perfil de, caso não consiga um emprego, ele consiga empreender. Porque as normas de funcionamento, ou seja, a norma de aprendizado virado para um resultado que seja inserção numa empresa, é diferente de inserção
para a prestação de serviço à comunidade. São dois conceitos completamente distintos. Nós muitas vezes somos chamados, não, o INAFOP tem que formar essencialmente para dirigir as indústrias para as empresas, ok, mas eu não tenho indústrias, capacidade de eu não absorver tenho todos. empresas para que eu possa dar uma formação. Quando eu dou uma formação hoje, dentro da academia Cefal, que é a academia Toyota, eu tenho um padrão de formação Toyota. Sim. Ok, mas este jovem, e por isso é que, inclusive, neste padrão, conseguimos introduzir que ele aprenda outro tipo de motores, porque não vai trabalhar exclusivamente para essas marcas. É verdade. Quando noutros modelos, nós sabemos se eu tenho um padrão Mercedes, eu só vou formar padrão Mercedes. Se eu formar agora alguém em Cisco, ele só consegue trabalhar para Cisco. Estou agora a trabalhar com a Huawei. Desculpem fazer essas publicidades todas. Não, mas é importante que até os jovens percebam. É importante, este tipo de estas referências, qualificações. Sim. estas referências são Quando eu importantes. faço uma formação, uma certificação Huawei, ele estará formatado para aquele tipo de equipamentos, para aquele tipo de soluções. Não serve para trabalhar para outro tipo. E então, o que nós fizemos, ok, para além desse tipo de formações dirigidas, temos um leque, que é o grande número de formações abertas, em que eu não estou a formatar para nenhuma das indústrias, mas estou a prepará-lo para aquela profissão. Ok. Ele está preparado para ser profissional naquela área, que são mais generalistas, mas que, à medida que ele vai fazendo o seu percurso profissional, efetivamente vamos garantir que ele consiga completar o aprendizado já em contexto de trabalho. Então, hoje o desafio que o INAFOP tem e as estratégias que estamos a adotar para esse desafio de qualificar a mão de obra angolana passam essencialmente por formações focadas nas profissões, formações dirigidas às empresas, formações viradas para certificações internacionais. Este é o desafio e, internamente, tudo isso vai passar por assegurarmos que temos as melhores ferramentas para garantir que este resultado efetivamente ocorra. Porque mais do que formar aqui, é preciso salientar isso, mais do que formar, nós precisamos garantir que o formado tenha as qualificações que nós dissemos que ele aprendeu. E o processo de formação profissional, ele é essencialmente prático para garantir que no final do processo ele tem aquele perfil de saída. Eu não posso, e é o desafio que temos assumido, não posso arriscar formar um eletricista e nunca esse eletricista ter tocado numa instalação elétrica. Isto é grave. É gravíssimo. Nós não podemos sequer arriscar para aí. Então, desafios são esses. E falando em qualificações e aquilo que, obviamente, o mercado pede, em Angola, quais são os setores com maior demanda de trabalhadores qualificados? E isto é para os dois, obviamente. E mais do que isso, quais são as capacidades técnicas e pessoais que as empresas procuram, que os empregadores procuram? É assim, não é necessariamente um setor que pede mais pessoas qualificadas do que o outro. Todos pedem, claro que depois existem setores que têm uma maior relevância e peso no mercado. Então, porque vamos a ver, nós temos o setor petrolífero, toda a gente sabe que pelo menos para aquilo que são as áreas operacionais exige um nível de qualificação, certificação muito elevado, mas depois também temos as indústrias. Desde a pessoa que vai fazer a manutenção às máquinas, tem de ter algum tipo de qualificação, ou seja, para estar mais valorizado. Temos o setor das telecomunicações, onde algumas das certificações que estava a falar, Huawei, Cisco, Juniper, Microsoft, são muitas, dependendo novamente às vezes dos equipamentos, dos sistemas em que estas empresas partilham. Novamente, não é focar-nos tanto naquilo que só o mercado está a pedir, mas também aquilo que podemos oferecer, porque nós temos um mercado jovem, existem muitas oportunidades e às vezes até aquela área que parece que não tem saída e que toda a gente nos vai dizer não, isso vais ficar desempregado. Se nós formos a procurar bem, há aqui a procura.
falar, eu formei-me em psicologia e eu recordo-me os comentários de todas as pessoas, eu não vou repetir porque também não quero reforçar este tipo de estereótipos, mas literalmente eu estava perdida, que a minha única salvação era porque pelo menos falas inglês, então há a salvação, mas a realidade tudo bem que não acabei por seguir esse caminho porque preferi virar-me aqui para os recursos humanos, que tem aqui alguma ligação, mas a verdade é que se hoje eu abrir um consultório para atender pacientes, eu vou ter uma agenda lotada. Porque existem tão poucos com experiência relevante que as pessoas que estão à procura precisam de um psicólogo que possam ter como referência. Hoje vamos a contactar psicólogos e vamos ter de, por vezes, de esperar que tenham tempo. Há uns que vão dizer, olha, não tenho, já tenho a minha agenda, já tenho os meus clientes, pois. Não consigo. Ou seja, existem oportunidades, nós temos é que focarmos, se eu vou me especializar nesta área, então eu realmente tenho que ter as certificações certas, porque isto não desmerecendo nenhum espaço, mas aqui reforçando um pouco o ponto do Manuel, que é, às vezes eu vou fazer certificações para as quais eu não obtive nenhuma experiência, vou fazer, ok, tenho uma certificação em processamento salarial, mas não fiz o processamento salarial. Não tive casos práticos, não tive contacto com isso, mas foi-me ali dada a teoria. E por vezes depois eu vou ainda a procurar o centro, novamente sem desmerecer, mas é um centro que a Elina decidiu abrir ali na esquina, sem pessoas devidamente preparadas, e isso acontece muito com o inglês. A maior parte das pessoas vai ter no CV que fala inglês intermédio porque fez algumas aulas em algum centro. Mas e depois quando vamos a testar o inglês, nem o básico é. A pessoa não consegue passar de dizer o nome, a idade e se calhar onde vive. E até voltamos novamente à questão que o Manuel disse, da prática. Exatamente. Eu lembro que eu comecei a aprender inglês com 4 anos. Em contrapartida, em 2017 só é que eu fui para a África do Sul. E quando eu vi aquela dinâmica de só inglês, sem misturar português, I was like... Agora é sério. I don't speak English. Porque eu não percebia nada. Em contrapartida, eu sempre fui uma das melhores alunas a inglês aqui durante a minha formação toda. É teoria. A teoria e a prática são coisas totalmente diferentes. Até mesmo quando eu estava assim a conversar com pessoas daqui também, que estavam na mesma situação que eu, parecia que era fácil. Mas quando eu fui para a prática, eu estava na escola de inglês, eu disse, eu preciso de downgrade, eu preciso de começar mesmo da base, eu preciso de reiniciar. Exato. Eu tive essa capacidade e muitas vezes as pessoas não gostam de recuar pensando que de certa forma... Retrocesso. É um retrocesso. Temos que dar um passo atrás para dar 2 para a frente. Nem mais, Elina. Agora vamos falando um pouco daquilo que são as oportunidades que eu vejo. Nós, por vezes, focamos-nos muito naqueles setores que tradicionalmente são os mais populares no mercado, mas eu acho que nós temos de começar a prestar atenção àquilo que são os movimentos que estão a acontecer. E existem muitas oportunidades que ainda... Que continuam a ser dadas a expatriados porque nós não estamos a valorizar estas oportunidades, nomeadamente na agricultura, indústrias transformadoras. Existem muitas oportunidades que estão a crescer, então é importante olharmos para aquilo e vermos, ok, eu se calhar até tenho a oportunidade de fazer uma especialização, um curso nesta área, deixa-me perceber o que é que está a acontecer neste lado, porque eu vejo, e é normal, as pessoas eu quero ir para o setor petrolífero, é normal, temos toda esta referência, mas neste momento é um mercado saturado de força de trabalho, não estão a contratar com tanta facilidade, então para que focar-me numa porta que já, não digo está fechada, mas está encostada. Está encostada e abre de vez em quando. Em relação a qualificações, é assim, o inglês é um must-have. Eu não sei se teve a oportunidade de ouvir a contribuição de uma estudante na segunda-feira em relação ao inglês. Estávamos a falar de as competências necessárias e falou-se do inglês. E uma estudante fez no evento que estivemos na segunda-feira, e fez uma contribuição, fez uma pergunta: porque é que nós é que temos que aprender inglês se eles vêm para cá e deviam aprender português para valorizarmos, etc, etc. É uma reclamação que nós na página da Open Mind no LinkedIn, porque temos uma postura muito mais pedagógica para partilhar conhecimento com as pessoas, prepará-las, os candidatos reclamam bastante sobre isso. Porque é que nós é que temos que aprender a falar inglês? Então é assim,
Inglês é a língua mundial dos negócios. Nós, se fecharmos a porta ao inglês, estamos a fechar a porta ao mundo. Tudo bem que podemos ter um tradutor, podemos ter isso tudo, mas a realidade é que eu não quero ser competitiva apenas em Angola, eu quero ser competitiva para o mundo. Claro. Há uma deixa que é importante. Hoje os mercados, e a tendência vai ser mesmo esta, os mercados tendem a unificarem-se. Nós estamos a competir global. Globalmente, é verdade. Quando se coloca uma oferta de emprego, e eu quando coloco num portal, pode aparecer um candidato que está em qualquer parte do mundo e queira concorrer para aquela vaga. E há aqui aspectos que são diferenciadores, por um lado. Por outro, tem aspectos ligados ao próprio conhecimento. Hoje a produção do conhecimento, isto é científico, não estou a falar por minha intuição, é que o maior repositório do conhecimento está em inglês. Não temos outra forma. Ou aprendemos ou aprendemos. Claro está que há aqui aquela linguagem romântica, né? Não, nós somos, podíamos aprender Quimbundo, sim, para falarmos aqui. Mas para falar com o mundo, nós temos que ter uma linguagem universal. E a linguagem universal acaba sendo esta. É um caminho que não tem volta, mas felizmente todos nós conseguimos hoje de alguma forma nos enquadrarmos nesse universo, porque o nível ou seja, as ferramentas para aprendizagem estão bastante disseminadas, estão bastante presentes, alguns pagos, outros for free, mas existem. Aqui entrando também já nesse tópico das áreas mais requeridas, hoje o nosso mercado está concentrado essencialmente para o setor secundário e terciário. Estamos a falar da secundário, onde tem a construção civil, a indústria transformadora, terciário, serviços e comércio. Esses são aqueles que na nossa realidade continuam a dinamizar um pouco o mercado. A parte da agricultura acaba também tendo alguma contratação ou alguma procura. No entanto, a maior parte daquilo que são as ofertas estão nesses. A questão de maiores exigências, maiores remunerações. Nós temos hoje o Registro Nominal de Trabalhadores, que é o RENT. Fizemos anualmente, março, abril, onde temos os dados das empresas. Em termos de remuneração, e aqui é a razão pelo qual muita gente entende que o setor petrolífero é o mais atrativo, é por uma questão de remuneração. Mas tem um senão, ele não é intensivo em mão de obra. Ou seja, ele não demanda tanta mão de obra. E com o andar do tempo, e nós temos que estar preparados para o que acontece no mundo. Nós estamos a viver a transição energética. Ou seja, existem oportunidades aqui para os jovens que estão a fazer a sua formação olharem para o que é que vai acontecer. O que é que já está acontecendo, não é o que vai acontecer. Já está a acontecer. Fundamentalmente, por exemplo, a mecânica. Hoje, a mecânica não é só uma questão de motores mecânicos, mas também já são elétricos. Então, é preciso que comecemos a preparar as pessoas para esse desafio. A própria transição energética está a trazer novas profissões. E é preciso que aqueles que estão inseridos no mercado comecem a se preparar para esta transição. Porque não vai afetar só quem vai entrar. Vai afetar inclusive quem lá está. Então, aliás, todos nós temos de nos preparar para tudo, porque o mundo está tão dinâmico que não podemos simplesmente sentar-nos com o conhecimento que tínhamos antes do Covid, vamos dizer, e pensar que as coisas são as mesmas. Nós já falamos aqui sobre ferramentas, formas de aprender, de estar, que mudaram totalmente o mundo. E depois também tem aqui outra coisa que é: os jovens podem preparar-se para trabalhos remotos. Ao falares inglês, tu estás a abrir outra porta, que é: eu posso trabalhar remotamente. Eu já entrevistei jovens que, não, isto não me interessa muito porque eu até tenho liberdade com o meu tempo. Eu trabalho remotamente para os Estados Unidos, para uma empresa que está nos Estados Unidos, no Brasil. Mas porquê? Porque tem algumas competências a nível de literacia informática, línguas, que permitem ter mais oportunidades e sem sair
fora de Angola. Porque às vezes nós pensamos, não, para trabalhar para fora eu tenho de mudar, eu tenho a minha família, os meus amigos, a minha vida. Hoje em dia já não é necessário. Já temos então, muita gente aqui em Angola a prestar serviços para empresas. Não digo muito, porque tendo em internacionais. conta a nossa Não, claro, população, mas temos pessoas, e particularmente jovens, que estão mais investidos naquilo que é o seu próprio desenvolvimento. E essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens exatamente da globalização. É que hoje por hoje já temos jovens angolanos que trabalham para grandes empresas pelo mundo e não precisam estar lá E não presencialmente. precisam. E é este desafio é esta oportunidade que felizmente temos. Ou seja, hoje o que nós vamos olhando é possível reduzirmos o nível de desemprego em Angola através de exportação do conhecimento. É possível. É possível pessoas não saírem daqui, estarem a trabalhar, parece que não estão a trabalhar, Mas estão. mas estão. Sim, também Então, tem. os grandes, ou seja, olhando para aquilo que são os grandes setores dinamizadores daquilo que é a oferta, temos, como já disse, o setor secundário, terciário, estamos a falar construção civil e também comércio e serviços. Acabam sendo esses os grandes dinamizadores. Ao mesmo tempo, olhando para as profissões, estava a olhar com alguma satisfação que acabam sendo sempre aqueles na área de matemáticas, engenharias, STEMs, que estão a liderar de alguma forma este processo, ou seja, os postos de trabalho. Isso porque o país já está a entrar paulatinamente nesse processo de industrialização. E nós, no AMBO, quando inauguramos o Sinfotec agora em janeiro, temos lá soluções já de uma indústria 4.0, com automatização, a robótica, ou seja, já está a acontecer paulatinamente. Mas nós acreditamos que se nós fizermos um movimento em que participem as universidades, participem os centros de formação e participem as indústrias, nós vamos acelerar esse passo. Porque nós consideramos que o conhecimento está nas universidades. E nós precisamos que essas universidades promovam o surgimento do conhecimento e testem nas indústrias. Porque mais do que aumentar a cota de mercado por via do surgimento de novas empresas, nós podemos tornar mais produtivas aquelas que existem. E isso só é possível se surgir a inovação. E a inovação, muitas das vezes, surge nas universidades. Porque nós, a nível desse tipo de processos, as universidades testam processos, avaliam processos, ensinam processos, depois são remetidos para a indústria. Daí que nós, a nível da interação do ensino técnico e o ensino superior, temos abertos as nossas oficinas, porque em muitos casos temos oficinas com muito bom equipamento para o ensino e aprendizado, mas que algumas universidades, principalmente na área de STEM, não têm essas ferramentas para ensinarem a prática. Sim, então hoje nós abrimos, quer a nível dos Sinfotecs, quer a nível do Centro Polivalente e mesmo até o Centro de Construção Civil, espaço para que os estudantes universitários consigam ter um momento de aprendizado prático dentro dos nossos centros de formação, para ver se conseguimos disseminar a inovação, e criamos recentemente o Centro de Produção de Softwares dentro do Sinfotec Talatona, exatamente para que os jovens consigam ter um momento em que tudo quanto eles possam imaginar, consigam tirar da ideia ao produto. E aqui só temos prototipagem. Precisa que essa prototipagem seja testada aonde? Na indústria. Então, mencionaste 2 vezes o STEM, e acho que é o 3º episódio que isso é mencionado. É só para dizer aos jovens que não sabem o que é que significa. STEM é Science, Technology, Engineering, é isso? Engineering. É engineering, né? Yeah. Não é engineers, é engineering.
Boa. E Mathematics. Mathematics. Então é bom que vocês estejam atentos. Mencionaste também sobre universidades, e falando em universidades, eu vou rapidamente chamar um Vox Pop, não é? Porque nós fomos até a Universidade Oscar Ribas, saber um pouco da opinião, da visão dos jovens relativamente à perspectiva do trabalho em Angola. Até já. Eu acho que a minha maior preocupação do mercado de trabalho como acadêmico, né? Daqui a pouco termino a universidade e vou para a chance de emprego. Acho que é um emprego muito centralizado naquilo que é o Estado. Só acho que os jovens da minha idade têm muita preocupação em depender do Estado como um fator principal de sustentabilidade futura. Eu acho que, ao invés de criticarmos aqui que são o Estado, né, como tal, devemos nós jovens dar sugestões ou soluções daqui para frente. Nós podemos juntar nossos conhecimentos, a nossa forma de ser e de estar, para nós conseguirmos criar alguma empresa privada que consiga catapultar aquilo que é o nosso futuro promissor. A minha maior preocupação em relação ao mercado de trabalho em Angola é a pouca disponibilidade que as entidades empregadoras têm em receber recém-licenciados ou recém-formados. Há pouca capacidade que as empresas se predispõem em ajudar na capacitação, na aquisição de experiência de pessoas novas. Preocupa-me um pouco devido ao que eles procuram, que é pessoas com muita experiência de trabalho, 5 ou 4 anos, e isso dificulta as pessoas recém-formadas ou recém-licenciadas. A minha maior preocupação com relação ao mercado de trabalho em Angola consiste na capacitação de nossos estudantes, né? Porque muitas das vezes nós que cursamos engenharia não temos a oportunidade de estar em instituições que disponibilizam as melhores condições para esse curso. Então, acabamos por não ter aquela capacitação para entrarmos no mercado de trabalho. Isso acaba por ser uma preocupação. É um problema de qualificação. Por quê? Porque a educação no nosso país é de extrema relevância e acho que os jovens não se remetem tanto a isso. Os jovens também devem se esforçar mais, os jovens devem se dedicar mais, como eu disse anteriormente. E se os jovens não vão muito para o lado da educação, eles nunca vão conseguir alcançar o que mais almejam. Acho que está ligado às duas coisas. A falta de oportunidade também influencia na falta de empregos. E qualificações, ou seja, as empresas têm exigido habilidades técnicas de estudantes que estão na sua fase de formação e não possuem essas mesmas habilidades. Se posso assim dizer, como imaginemos que há empresas que solicitam que os estudantes tenham de 2 a 5 anos de experiência. Um estudante que está na sua fase de formação, que ainda não teve um contato direto com o mercado de trabalho, dificilmente vai atender essas necessidades. Atualmente, em Angola, acredito eu, creio eu, no ramo das engenharias, se formos a ver o pessoal que lida ou que faz a formação, cursos relacionados à instrumentação, tem mais oportunidade de poder ingressar no ambiente de trabalho. Primeiro, o conhecimento sobre as tecnologias, visto agora que o mundo, a indústria 4.0, devemos estar muito bem atualizados sobre as novas tecnologias, como, por exemplo, a automação, inteligência artificial, dentre outras. Acho que uma das grandes competências que eu devo desenvolver é a comunicação, porque a comunicação é algo muito importante. Sem comunicação não tem como trabalhar. E também para nós que estamos no ramo de engenharia é muito importante aprender no mínimo 3 línguas ou 2. Mais importante o inglês e o francês, porque basicamente lá nas petrolíferas ou lá nas sondas, essa língua aqui é mais importante. E também adquirir cursos que te qualificam para isso, como é o curso de segurança, porque lá nas sondas dizem que o mais importante é você saber ter segurança ou como se posicionar mediante os perigos que lá pode enfrentar. Este foi o nosso Vox Pop com os jovens da Universidade Oscar Ribas. Voltando à nossa interessante conversa, não é? Aqui com os meus convidados. Como é que os programas de capacitação, eles podem, já estamos nas últimas perguntas, atenção, como é que os programas de capacitação podem reduzir o desemprego aqui em Angola?
Eu acho que o Manuel falou já em vários pontos Falou, sim. sobre isso e eu vou simplesmente tentar aqui resumir e complementar um pouco o que já foi dito, que é a capacitação não pode ser apenas teórica, deve ter uma componente prática obrigatoriamente, porque e isto não simplesmente porque é o que o mercado precisa e pede, mas porque até para absorvermos o próprio conhecimento, se nós tivermos simplesmente contacto com teoria, a probabilidade de perdermos aquele conhecimento é muito mais alta. Muito. Então devemos sim ter aqui cada vez mais uma abordagem não tão tradicional para aquilo que é o ensino, rever, sejam formações técnicas, seja o nosso currículo académico, formações que nós vamos, workshops, conferências, mas estimular aqui a participação, a interação, de uma forma muito mais imersiva, no sentido de garantir que estas pessoas realmente saem de lá ao terminar estes cursos capacitadas, não pode simplesmente ser um nome. E aí sim é muito mais fácil que estas pessoas sejam enquadradas no mercado de trabalho e que não tenham simplesmente um diploma. Por isso é que nós temos algumas instituições, algumas escolas que são referência, porque as empresas, quando vão para lá recrutar estes alunos, sabem quase que garantidamente que aquela pessoa em algum momento teve um estágio curricular, foi exposto a determinadas ferramentas, determinadas tecnologias, seja lá o que for, que lhe permitiu ter um pouco de experiência para aquilo que esteve a estudar. Perfeito. Aqui eu entrei assim num momento de nostalgia com a questão, porque com algum agrado, ontem estava a acompanhar um programa televisivo e um primeiro-ministro convocou e decidiu homenagear os jovens que concorreram nos campeonatos de profissões. O campeonato de profissões é mesmo no ensino técnico, é mesmo profissional. E fui revisitar rapidamente as várias intervenções do presidente em Angola e vi com alegria vários momentos ele citar a importância do ensino técnico, da formação profissional para o processo de desenvolvimento. E exatamente aqui onde gostaria de me fixar, ou seja, o mundo hoje, já há algum tempo, percebeu a importância do fazer, do saber fazer com qualidade. Por isso olhamos para um sistema alemão em que o ensino técnico, a formação profissional é mesmo relevante. Olhamos para um sistema como o Brasil, onde funciona o SENAI, Sistema de Aprendizagem Nacional do Brasil, em que o ensino técnico tem um papel relevante. As indústrias colocam os seus equipamentos, olha, até a China, tenho estado com muita frequência a acompanhar a China e as empresas colocam os equipamentos. Não existe um lançamento de um BMW na Alemanha sem que vá primeiro para um centro de formação profissional para entender a tecnologia que está lá posta, para garantir que tão logo esse carro esteja a circular, tenham pessoas que vão garantir a manutenção desses equipamentos. Ou seja, há aqui essa importância do ensino técnico profissional. E quando questiona exatamente do que a formação, a educação pode fazer para reduzir o desemprego. Na verdade, quando nós estamos a falar quer da formação, quer do processo educativo, nós estamos aí à busca de uma coisa que é fundamental, que é competências. Ou seja, esses sistemas permitem dar competências às pessoas. E a competência naquilo que é hoje o entendimento do modelo de desenvolvimento econômico é um fator decisivo para a competitividade, para a produtividade. Hoje existem inclusive estudos que apontam que a competência acaba tendo um papel preponderante, tal e qual a inovação, no processo de desenvolvimento econômico. Ou seja, se nós atermos a isto, vamos perceber o quão importante é garantirmos que as pessoas tenham as competências. E quando falo de competências, nós estamos a falar, aqui já terá ouvido, estamos a falar não só de conhecimento, não apenas de habilidades, nem apenas de atitudes. Estamos a falar também de valores e estamos a falar de ética. Ou seja, chave. Se é chave, é aquilo que nós vamos utilizar
para desbloquear a inserção no mercado de trabalho e, não menos importante, garantir que o processo produtivo registre um diferencial. Ou seja, o que nós dissemos aqui é cada ativo que entra no mercado de trabalho, que seja competitivo, ele aumenta o nível de crescimento econômico, ele aumenta a produtividade da empresa. Parecendo que não, mas será? Não, é só olharmos, eu vou buscar aqui o desporto, é olhar uma equipa que tem um Cristiano Ronaldo, podia ser um 0. A partir do momento que tens um Cristiano Ronaldo, ele faz toda a diferença. Tens uma equipa como... O valor aumenta. Exatamente, o valor aumenta. Tens uma equipa lá nos Estados Unidos, Miami, uma equipa que era lá de baixo. Veio um Messi, boom, o valor disparou. O que é que está a acontecer? Quando tu tens um capital humano que seja chave, ele tem essa força de garantir que onde quer que ele esteja, faça a diferença. É importante sabermos que esse capital humano não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Ele foi à busca, ele foi à procura, ele capacitou-se para tornar-se um elemento-chave. Bom, e eu quero que nós encerremos essa conversa falando um pouco sobre inclusão. O que é que mais pode ser feito para que incluam as mulheres e também as pessoas vulneráveis, por exemplo, pessoas com deficiência, não é? No mercado de trabalho. Porque nós registramos também um grande número de desemprego, principalmente para pessoas com necessidades especiais. Também, e eu até já tive uma conversa mesmo com membros desta sociedade, é uma associação em que eles dizem que têm muita dificuldade em encontrar empregos. E eles às vezes sentem, a maior parte das vezes sentem, que é por causa daquela deficiência, ignorando ainda assim as capacidades que eles têm. Acho que são dois casos distintos, não é? Particularmente se estamos a falar de género. Em relação às mulheres, existem uma série de estereotipos. Isto também tem a ver muito com aquilo que é a nossa cultura, não é? A mulher acaba por ter mais responsabilidades a nível do seio familiar do que o homem. E não é que isto seja algo mau, mas as empresas têm que desmistificar isso no sentido de entender que o facto de ter outras responsabilidades não faz desta mais ou menos. Já ouvi várias vezes comentários, não quero recrutar esta senhora porque até tem tudo, mas ela ainda é jovem, daqui a pouco casa e faz filhos. Sim. Como se isto fosse o fim do mundo. Eu também já ouvi esse tipo de comentários. E isto são homens, são casados, têm filhos, mas de alguma forma parece que isto é o fim do mundo. A realidade sim é que temos de estar preparados para que, se vou contratar jovens, pelo menos, eu falo para mim, eu na Open Mind até agora tenho uma política de só contratar mulheres. Não necessariamente porque não considero que os senhores tenham competência, têm assim muita competência, mas a realidade é que a nível populacional existem muito mais mulheres do que homens e ao mesmo tempo muito mais mulheres desempregadas que por força das circunstâncias têm de criar os seus próprios negócios. Então preferi ter isto como uma política, vamos dizer, dentro da empresa. Não sei até que ponto será possível continuar a fazer isto, mas até agora tem sido possível. Mas é abrir as portas. Eu sei que podem sim engravidar e que vão engravidar e espero que seja o desejo delas de criarem as suas próprias famílias, mas eu tenho de ter processos que suportem a ausência de alguém por 4 meses. A empresa não pode ir abaixo, ruir, se a pessoa estiver ausente por uma licença de maternidade, se tem de sair 1 hora mais cedo porque está no período de amamentação. Isto só significa que eu tenho fragilidades naquilo que é o meu processo que não permitem acomodar uma ausência de uma pessoa, 2, que seja dependendo da dimensão da empresa, por alguns meses. Então eu tenho que rever os meus processos para garantir que eu estou capaz de sobreviver, porque se esta pessoa se pode ter impacto no negócio, sair e regressa por 4 meses, e se ela sair porque recebeu outro trabalho?
também vai ter o mesmo impacto. Então é preparar os processos para garantir que, ok, sim, se calhar tenho que redistribuir as tarefas, reorganizar aqui as coisas internamente, já para pessoas com mais algum vulneráveis. tipo de, assim, pessoas mais vulneráveis. A questão é que nós também temos de ver que há muitas empresas que a própria infraestrutura não está preparada. Infelizmente é uma realidade. Então são escolhas de que mais do não é bom, não é? Mas eu não tenho infraestrutura para acomodar, se calhar alguém tem uma deficiência motora, porque no edifício temos apenas escadas. Isso significa que eu teria de arranjar aqui uma solução para as pessoas. É importante que as pessoas mais vulneráveis continuem sim a apostar naquilo que são as suas competências, tanto técnicas como comportamentais, e não desistam. E quando estiverem dentro das empresas, que façam a diferença para demonstrar que a disability que têm não interfere com a sua capacidade de entrega. E quando um dia estiverem numa oportunidade de influenciar as decisões, que criem políticas de inclusão para quem vem. Claro, e é importante também que os donos das empresas, quando estiverem, não é, a preparar aquilo que são as suas empresas, quando estiverem a preparar a empresa para o mercado, pensem também nessas pessoas. Daí o nome inclusão, e é importante que tenham infraestruturas prontas, preparadas para receber estas pessoas. Aliás, isso é um diferencial, é a própria empresa pensar nesta minoria que infelizmente enfrenta muitas... Aqui o grande problema é o que é que se considera viabilidade para algumas empresas, né? Quando uma empresa baseia a viabilidade em termos econômicos, claramente acaba perdendo de vista vários aspectos que hoje são considerados fundamentais quando falamos de viabilidade e até sustentabilidade. Estamos a falar de questões econômicas, sociais e até ambientais. Claramente que se tivermos essa abordagem, nós, quando falamos de inclusão, hoje, pelo menos com alguma satisfação, vamos sentindo uma tendência crescente. Nos últimos 3 anos, nós tínhamos, olhando para os dados de emprego, a taxa, ou seja, a taxa de colocação de mulheres estava à volta de 17-20%. Hoje, pelo menos os dados de 2023 apontam para uma taxa de 38% de inserção de mulheres a nível do mercado de trabalho. Isso no que diz respeito às colocações. No ano passado foram perto de 117.120, agora não tenho bem presente os dados, mas representam hoje 38% daquilo que foram as colocações. Outro aspecto também que achamos relevante, e aqui tem muito que se fazer: existe uma legislação que salvaguarda a cota para as pessoas com deficiência, que são para o setor privado são 2%, para o setor público são 4%, mas cuja observação ainda é muito tímida. E para nós, com alguma preocupação, olhando para os dados de 2023, a taxa de colocação das pessoas com deficiência teve de 0,5%, ou seja, já é 2%, mas ainda só conseguimos no ano abaixo disto. No entanto, também nós, a nível do INEFOP, estamos a trabalhar agora com o Banco Mundial, depois de termos feito um trabalho que eu considero extraordinário, que foi a apresentação do relatório de bons empregos para jovens, oportunidades, desafios e políticas, e que hoje estamos a trabalhar então na implementação de um programa em que o foco é essencialmente pessoas vulneráveis, em que as mulheres terão uma cota de 50% a nível da implementação de todo o programa, quer no domínio da formação profissional, quer no domínio da inserção no mercado de trabalho com o empreendedorismo e também medidas mesmo de estágios profissionais, primeiro emprego. E as pessoas com deficiência, nós estamos, o desafio não é atingir o habitual 4% ou 5%, subimos para 6%,
onde queremos maior inclusão, sendo certo que estamos agora a analisar internamente, a estudar o desenho de programas que visam a adaptação a nível das empresas, a adaptação dos postos de trabalho para as pessoas com deficiência, porque hoje representa para algumas empresas uma barreira, ou seja, ele não admite porque tem este custo da adaptação do posto para inserir na sua estrutura pessoas com deficiência, por um lado, e por outro, também quando falamos pessoas com deficiência, olhamos muito para as deficiências motoras e o resto, mas acabamos deixando de fora isso. Nós fizemos um périplo pelo país para levarmos à consulta pública esse projeto e foi-nos apresentado que deixamos sempre as pessoas com deficiência visual, ou seja, as pessoas com deficiência visual acabam não tendo oportunidade porque um computador, se ele for informático, precisa de ter um aplicativo que permita que ele faça o seu trabalho, um teclado em braille, que acaba sendo um custo adicional para as empresas e acabam tendo essas barreiras. Nós também começamos com programas de formação para as pessoas com deficiência visual a nível do Centro de Reabilitação Profissional de Viana e confesso que não existe nada tão gratificante de tu entrares num processo de inclusão como este, em que pegamos pessoas que nunca tinham tocado num computador, mas consegue fazer uma tabela em Excel, não vê, consegue fazer uma tabela em Excel, consegue fazer um documento em Word. Felizmente, alguns desses jovens que fizeram essa formação têm sido absorvidos para programa de estágio, porque também nós trabalhamos com um programa de estágios profissionais remunerado, em que esses acabaram sendo absorvidos por algumas empresas, mas considero que para nós foi um projeto piloto, queremos dar uma escala maior, para a maior inclusão das pessoas com deficiência e também a maior participação das mulheres. A nível das mulheres, coloca-se aqui muito frequentemente essa questão de eles abandonarem o posto de trabalho em determinados momentos, questões de gravidez ou cuidado de menores. Nós felizmente temos a oportunidade de andar mundo afora, ver as experiências que existem. Tivemos num país que não vou dizer qual, em que assistimos uma experiência mesmo extraordinária, porque é um país em que as mulheres têm limitações por questões religiosas para exercerem algum tipo de trabalho fora de casa. E o que acontece é que desenhou-se um programa com um edifício apenas, um centro de serviços em que as mulheres todos os dias vão para quê? Primeiro passaram por um processo de formação a nível de programação e outros informático e hoje prestam serviços à distância, Microsoft, Oracle, todos esses serviços que podem ser feitos de forma remota são prestados por essas mulheres. Então nós, com base nessa experiência, estamos a trabalhar com o Banco Mundial a ver se conseguimos dentro do nosso projeto trazer soluções que permitam que mulheres angolanas, independentemente da sua condição, do seu nível acadêmico, porque para a programação não precisa ter um nível de formação high level, não precisa mesmo. Nós estamos a trabalhar para garantir formação para esses. Estamos tão otimistas porque já começamos com recursos próprios, com um programa que nós chamamos o PFIT, que é o Programa de Empoderamento Feminino. Isso porque nós entendemos que já temos uma estrutura de formação que garante que as mulheres tenham formação técnica. Ou seja, quando olhamos para aquilo que são os nossos cursos, a tendência, o grosso, a nível de engenharias, mecânicas, o resto, a adesão é massivamente para homens. Pois. O que nós estamos a fazer é atribuir bolsas, estímulos, para que as mulheres possam fazer esse tipo de formações. Possam fazer. Perfeito. E mais do que isso, fomos buscar algumas pessoas que consideramos embaixadoras, que são mulheres que trabalham na área de engenharias, para incluir nesse programa, servirem de modelo, inspirarem outras mulheres, para ver se atraímos mais mulheres nesse tipo de programas. Claro, ótimas respostas. Obrigada. Eu queria só encerrar esta conversa dizendo que na Constituição da República de Angola
lá estão mencionados os direitos das pessoas com deficiência. Então é importante nós sabermos quais são os nossos direitos para que nós possamos ir atrás de uma sociedade mais justa. Portanto, podem encontrar nos artigos 21, 24, 25, 77 e 83 os direitos das pessoas com deficiência. Bom, e nós podemos muito bem encerrar esta conversa com dicas, conselhos para os jovens que querem integrar o mercado de trabalho e, obviamente, para aqueles que já lá estão. Bem, acho que o meu conselho é, acima de tudo, terem disciplina e consistência. Muitas vezes nós estamos à procura de motivação para fazer as coisas, mas a motivação é um sentimento muito temporário. Temos que trabalhar para ter disciplina e perceber quais são as oportunidades para além daquilo que é o óbvio. Porque nós temos um mercado jovem, temos um país que ainda precisamos de fazer tudo, então existem muitas oportunidades e acho que é para aí que nós temos de olhar. Manuel? Ok. Eu não me preparei para conselho para os jovens, mas devo dizer que enquanto jovens devemos ter primeiro propósito. Acredito que a nossa existência não é vã, nós existimos para um propósito que é maior. O primeiro desafio para cada um dos jovens, mesmo na escolha da tua profissão, faça-o para realizar um propósito. Segundo, vão atrás dos vossos sonhos. Certamente encontrarão muitas barreiras, mas se o propósito for firme, os sonhos vão se realizar e que busquem dentro de vocês o melhor que existe, porque cada um de nós tem uma reserva que é muito boa, muitas vezes acabamos não explorando. E também dizer que a nível do INEFOP poderá encontrar o parceiro para a vida, porque nós queremos nos posicionar como parceiro ao longo da vida dos angolanos, aqui desde as qualificações até a inserção no mercado de trabalho. Por isso, fizemos votos de que cada um de nós seja a mudança que espera para uma Angola melhor. Muito obrigado. Nem mais. Obrigada mais uma vez pela vossa indispensável presença. Foi muito bom. Foi um prazer ter-vos aqui. Foi um prazer termos esta conversa e desmistificarmos algumas coisas relativamente às perspectivas do mercado de trabalho. E de certeza que deu para ensinar e ajudar muitos jovens. Esperamos que sim. Bom, estivemos aqui a falar sobre perspectivas de trabalho, vimos quais são os desafios e obviamente demos aqui muitas soluções. O nosso encontro está marcado para o próximo Podsalo. Não se esqueçam de seguirem-nos em todas as redes sociais do PNUD, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos também no YouTube, estamos no Spotify e, claro, também no nosso website. Não se esqueça, curta, comente, deixe a sua sugestão, pois para nós é muito importante, e partilhe também. Temos encontro marcado no próximo Podsalo. Até lá!